Bom dia, galerinha do segundo ano. Vamos começar a nossa aula de ciências hoje, segunda-feira, né? Começando mais uma semana. E é isso, né? Hoje, 11 de outubro de 2021, aula de ciências comigo aqui, professora Soledade Oliveira, a tia Sol. Então, nós vamos hoje dar continuidade à nossa aula de produtos naturais e industrializados, né? Que é o nosso conteúdo de hoje. Então, mais uma vez, bom dia. Vamos começar a nossa aula assim como esse desenho, né? O desenhozinho do sol, dos pássaros cantando. Vamos começar assim com muita alegria, porque quando a gente assiste a aula com alegria, a gente aprende mais, né, crianças? Então, vamos dar início à nossa aula. E o que vamos aprender hoje? Olha, nós vamos continuar com a habilidade de diferenciar produtos naturais e industrializados. Semana passada a gente fez essa diferenciação, né, do que são produtos naturais e produtos industrializados, mais voltado para a alimentação, né? Alguns produtos que a gente demonstrou aqui, que a gente reconheceu como sendo alimentos tirados da própria natureza, alimentos tirados ali chamados in natura, né? Que são tirados da natureza, e falamos de alguns processos que esses alimentos passam, né? Que esses legumes, que essas frutas, alguns processos que elas passam e se transformam em produtos industrializados. Acho que já deu para a gente aprender muita coisa sobre alimentação, o que são alimentos in natura, o que são alimentos minimamente processados, que passam por um processo leve, e aqueles outros alimentos que já passaram por um processo mais agressivo de acréscimo de algumas substâncias, né, e transformam esses produtos naturais em produtos industrializados, produtos processados. Hoje, então, nós vamos falar de outros produtos, né, outros objetos que a gente usa no nosso dia a dia. Objetos do dia a dia que a gente chama de objetos naturais, né? Coisas mais naturais. E vamos falar também de alguns processos que esses produtos oriundos da natureza, retirados da natureza, esses produtos passam para se transformarem em produtos industrializados. Então vamos falar aqui, ó, objetos do dia a dia. Em nosso dia a dia, entramos em contato com vários objetos que facilitam as atividades que realizamos. Agora mesmo, né? Para nossa aula estar sendo transmitida e chegar aí até vocês estarem assistindo a aula de ciências, a gente está usando uma série de objetos, uma quantidade imensa de objetos que favoreceram, que fizeram com que essa comunicação acontecesse, né? Então, vários objetos foram utilizados. E esses objetos, crianças, eles são feitos de diferentes materiais. Papel, vidros, plásticos, metais e madeira. Se você olhar aí à sua volta, se você tiver com o seu caderninho aí na mão, você vai perceber que esse seu caderno, esse papel que foi feito o seu caderno, ele passou por um processo para poder se transformar em um caderno, mas ele é resultado, o resultado dele, aliás, o início dele, de onde ele se originou, foi de algo natural, de alguma coisa que foi retirado da natureza. É isso que a gente vai começar a compreender agora. Aí nós temos aqui alguns exemplos, ó. Essa régua, ela é feita de plástico. Esse lápis é feito de madeira e grafite. Essa carteira, ela é feita de madeira e metal.
Então, para fazer esse material aí, essas coisas, esses objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia, eles, para chegar até essa forma deles aí, eles passaram por um processo. Eles foram originados de algum material, né? A régua é feita do plástico, o lápis feito de madeira e de grafite e a carteira é feita de madeira e metal. E aí a gente lembra, além do material natural que foi utilizado para transformá-los nesses materiais, a gente lembra também que esses produtos naturais também são chamados de matéria-prima. Veja a origem dos materiais utilizados na fabricação de alguns objetos. Exemplo, carteiras e luvas. Do que será que são feitas as carteiras e as luvas, hein? De algum objeto, né? Que elas não nasceram assim da natureza já, carteiras e luvas, né? Elas passaram por um processo de transformação, mas elas vieram de quê? De qual produto natural, de qual matéria-prima elas vieram, elas surgiram, elas se transformaram, elas foram transformadas? Então, aqui nós temos o couro, que é a matéria-prima ou produto natural que foi transformado em carteiras e luvas. Então, dá para entender aí direitinho nesse exemplo que o que é material natural, que são materiais natural ou matéria-prima, e o que são produtos já transformados ou industrializados. Nós temos outros exemplos, nós temos as garrafas, os copos, as taças e os vários potes que podem ser feitos de plástico. Olha só, as garrafas aí que são originadas, né, são fabricadas a partir do vidro, o copo, as garrafas, né? E a colher. Olha aí, nós temos o minério de ferro, que são essas pedras, que é um tipo de mineral que é extraído da natureza e que é um produto natural. E ao passar por uma transformação através da industrialização, foram transformadas nessas colheres. Agora nós vamos falar um pouco de produto artesanal. Vocês sabem o que são produtos artesanais? Vocês já viram, ou até fizeram algum produto que a gente chama de produto artesanal? Pois vamos ver aí, observem bem essa imagem. O que vocês conseguem perceber? O que vocês conseguem visualizar? De que maneira está sendo produzido esse vaso? Primeiro vamos analisar qual material está sendo utilizado na fabricação desse vaso. E ele é chamado de produto artesanal. Por que será que ele é chamado de produto artesanal? Vá pensando aí, crianças. Olha só, aí a pergunta, de que maneira está sendo produzido o vaso? O vaso, a pessoa está moldando o vaso com as próprias mãos, né? Pegou um produto diretamente da natureza e está moldando esse produto. Alguém sabe identificar que produto é esse aí que está sendo manuseado pelas mãos desse artesão para a fabricação desse vaso? Eu acredito que alguns puderam ter falado, acho que é barro, outros podem dizer que é argila, são coisas semelhantes, né? O importante é você entender, criança, que produto artesanal é esse produto aí confeccionado da forma mais primitiva, ou seja, da forma mais manual. O homem aí, a pessoa, está moldando o vaso com as próprias mãos, dispensando o uso de qualquer tecnologia, de qualquer equipamento. O equipamento que está sendo utilizado aí
é a matéria-prima, ou seja, o produto natural, da forma como é retirado da natureza, preparado com as próprias mãos do artesão. Essa pessoa que está manuseando esse produto aí, que está confeccionando esse vaso, ela é conhecida como artesão, ou seja, a pessoa que fabrica o artesanato, ele é chamado de artesão, pois ela, né, a pessoa transforma manualmente uma matéria-prima, ou seja, a argila, em um produto, o vaso, por meio de técnicas e de algumas ferramentas. Olha só, como eu falei, ali o artesão, ao fabricar aquele vaso, né, como mostra aqui na imagem, está usando simplesmente a matéria-prima, que é o produto natural extraído ali da natureza, né? E ele usa apenas as técnicas que ele, com as habilidades manuais, ele desenvolveu para fabricar esse produto, que é o vaso. Certo, crianças? Quando fala assim, ó, por meio de técnicas e de algumas ferramentas, é porque ele utiliza algumas ferramentas, mas algumas ferramentas bem simples. O vaso que o artesão produz é chamado de produto artesanal ou produto natural. Falei para vocês outro dia sobre a palha da carnaúba, né? Quando a gente estava falando de matéria-prima, que nós citamos a carnaúba como uma das principais matérias-primas aqui do Piauí, eu falei que a palha da carnaúba é muito aproveitada, inclusive para o artesanato, ou seja, para a fabricação de vassouras, para a fabricação até de coberta de casas. Isso tudo feito de forma mais simples possível, tudo feito de forma artesanal. E aí nós temos esse exemplo aqui de um vaso, né, que foi feito da argila, como já foi citado ali, feito exclusivamente de forma manual, né, usando as técnicas e as habilidades do artesão. E dentre outros produtos que são naturais e que servem como matéria-prima para o artesanato, como, por exemplo, deixa eu me ver aqui, além da argila, que já foi falado aqui, além da palha da carnaúba, que eu já falei também, citamos também na aula sobre matéria-primas, eu falei também sobre o milho, a palha do milho também, que é utilizado para fazer algumas flores de forma bem artesanal. Todos esses produtos nós damos a eles o nome de produto artesanal ou produto natural. Os artesãos, eles geralmente utilizam diversos materiais para criar seus produtos. Aqui, ó, como a argila, a madeira, fibra de vegetais, tecidos, areia, entre outros produtos, produtos naturais, produtos que são buscados na natureza, que são retirados de forma natural e que são transformados pelas mãos dos artesãos em produtos artesanais. Certo? Quem nunca viu um quadro de madeira, né, todo transformado, um quadro muitas vezes até da imagem do rosto da pessoa, de Jesus, feito por quem? Feito pelos artesãos, né? Utilizando-se da matéria-prima, dos produtos naturais, utilizando-se a madeira. Também fibras de vegetais, tecido, areia e outros. E aí eu vou mostrar aqui algumas imagens, ó, o que pode ser feito da madeira. Tem aí alguns cestinhos, né? Tem uns portas-caneta, porta-objetos, né? Feito da madeira e fabricado de forma bem simples, de forma manual. Aí nós temos esse quadro aqui, esse bichinho aqui, né? Esse pavão. Olha aí, crianças, tudo feito de conchas que foram colhidas ali na praia e que foram pintados de forma bem
simples e de forma bem manual, que são produtos artesanais. E aí nós temos essas garrafinhas que são geralmente vendidos na praia. Essas garrafinhas aí, esses desenhos são feitos de areia, acreditam? E agora nós vamos falar um pouco sobre os produtos industrializados. Falamos desse material que são utilizados a matéria-prima, os produtos extraídos da natureza e que são transformados pelas mãos dos artesãos e são chamados de produtos naturais. E agora nós vamos falar de um tipo de produtos que são transformados de forma mais complexa, né? Que são os produtos industrializados. Observe a caneta. Olha, em sua opinião, a caneta foi produzida manualmente ou em uma indústria? Essa caneta, o material dela é de plástico, né? Será se os artesãos, o homem, se nós conseguimos pegar um plástico e mesmo com toda a nossa inteligência, com toda a nossa criatividade, nós conseguimos de forma manual transformar o plástico em uma caneta e depois conseguir colocar a tinta e fazer com que ela escreva de forma correta? É bem difícil, né? É impossível se fazer esse material aqui de forma artesanal. Então, esse material aqui, ele passou por indústria, ele foi transformado numa indústria, por isso que a gente dá o nome de produtos industrializados. Precisaram passar por um processo mais complexo, um processo mais difícil, né? Muitos produtos que utilizamos no dia a dia são fabricados por meio de processos industriais. E esses produtos envolvem a utilização de equipamentos modernos e o trabalho de diversas pessoas para transformar materiais em produtos. Como eu falei, aí já é um outro processo bem mais difícil. Não é tão simples como o processo de fabricação do vaso de argila, não é. Esse aqui não, precisou ser montado uma fábrica com equipamentos, desenvolver técnicas onde se utilizam vários produtos e várias mãos de obras, ou seja, várias pessoas trabalhando para poder produzir. Agora, a diferença é que essa produção, embora ela tenha ela precise de mais pessoas para produzir e para executar o trabalho, se consegue produzir muito mais objetos, né? Se faz de forma industrializada, esses produtos eles são fabricados em grandes quantidades. Em geral, os processos industriais, eles possibilitam, olha só aqui, ó. Em geral, os processos industriais possibilitam a produção de grande quantidade de produto em um curto período de tempo. Ou seja, gente, olha, vamos fazer a comparação. O artesão, para preparar a argila, o barro, e depois ele ir moldando de forma manual o vaso, ele deve levar um dia, por exemplo, ou mais de um dia todinho para conseguir terminar a obra dele, né? A arte dele. Já na indústria, né, os processos industriais, eles são muito rápidos. Quantas canetas será possível fabricar em uma hora? Milhares de canetas, porque essa produção ela já não é mais feita de forma manual. Essa produção ela é feita através dos equipamentos em uma indústria e em um período muito curto de tempo se consegue produzir uma quantidade muito grande de produtos. Olha aí uma indústria de manteiga, né? Uma indústria de manteiga. Se for fazer manteiga de forma industrial e de forma manual, se leva muito tempo para produzir uma quantidade muito pequena. Já na fábrica se consegue agilidade no processo de fabricação e
em grande quantidade. Os produtos fabricados por meio de processos industriais são chamados de industrializados. Aí temos os exemplos aí, ó, os automóveis, as canetas, os computadores, as lâmpadas e muitos alimentos, como nós já falamos na aula anterior, são exemplos de produtos industrializados. Nós falamos dos alimentos que são naturais e também falamos do processo que esses alimentos passam para se tornar produtos industrializados, para ter uma durabilidade grande de tempo, né? Para o consumo, você passar mais tempo para poder consumir sem o produto vencer, sem estragar. E aí, gente, olha, já pensou, os automóveis, eles são feitos de forma industrializada, assim como as canetas, os computadores, as lâmpadas, né? Tudo isso são feitos de forma pelas indústrias, né? Aí nós temos aqui, ó, alguns exemplos da transformação. O exemplo da transformação da mão de obra, ou do produto natural, da matéria-prima, do produto que não é industrializado, como ele se transforma, como ele vai passando por um processo de industrialização. A extração da argila. Aí nós temos, da argila, nós temos a fabricação de tijolo, que aí quando ele vai para ser fabricado na indústria, já ele é feito de forma muito rápida e a quantidade também é feita de forma em grande quantidade. E aí os tijolos sendo transportados para uma construção e tudo isso, quando é industrializado, se dá de forma muito rápida. Os produtos industrializados são fabricados a partir de diversos materiais, como o ferro, o aço, a argila e a madeira. Ou seja, aí estou confirmando para vocês que mesmo os produtos industrializados, eles são fabricados a partir de produtos naturais, de materiais que foram retirados da natureza. Aí nós temos aí, ó, madeiras, e a partir da madeira se dá a produção da pasta, de uma pasta que dá origem ao papel. Por isso que eu chamei a atenção de você que está aí com o seu caderninho, que você imaginasse aí do que será que é feito o papel. Você sabia que o papel ele é feito a partir da madeira? Aí aqui está a forma original, que é a madeira, né? Depois, passando por um processo de industrialização, a madeira se transformando em uma pasta e essa pasta dá origem ao papel. Aí na figura seguinte está já as bobinas de papéis, já transformadas. Incrível, né? Agora vamos falar um pouco sobre o eu e a saúde. Todo alimento tem um prazo de validade. No caso dos alimentos industrializados, esse prazo é apresentado no rótulo do produto. Antes de comprar um alimento industrializado, devemos observar a data de fabricação, o prazo de validade e as condições da embalagem. Aqui trazendo mais uma vez para a alimentação, vamos aos cuidados com a saúde, né? Porque embora eu tenha falado para vocês que os produtos industrializados, eles têm maior durabilidade, não significa que eles tenham uma durabilidade infinita. Então, muito cuidado quando for ao supermercado, comprar um lanchinho, comprar qualquer coisa, observar nas embalagens daquilo que vocês estão comprando, os rótulos, né? Assim vocês já aprendem a melhorar a leitura e a procurar a data de validade, saber se o que você está comprando está dentro da data de validade, está pronto para ser consumido, está dentro do prazo para ser consumido, tá bom? Então é muito importante olhar também as condições da embalagem. Se for
um saquinho, verificar se não está rasgado, furado, se for latas, olhar, observar se não está quebrado, amassado, vidro, né? Quebrado, com alguma partezinha quebrada, as latinhas, se elas estão bem conservadas, se não estão enferrujadas, furadas, amassadas, certo? Aí, ó, ensinando aí os produtos, ensinando aí onde você deve procurar na embalagem, os rótulos das embalagens, a fabricação, a data de fabricação e a durabilidade desse produto, que é a data que pode ser consumida. Tá bom, crianças? Então, nós vamos falar aqui as indústrias e os alimentos. E aí falar de uma coisa bem importante, que é falar de meio ambiente, né? Que durante a fabricação dos produtos, algumas indústrias podem causar problemas ao meio ambiente. E o que não acontece com os produtos naturais, né? Os produtos que são feitos de forma manual, de forma artesanal, eles não poluem, não agridem o meio ambiente. Já os produtos industrializados, eles trazem grandes problemas para o meio ambiente. Entre esses problemas, nós podemos citar a poluição do ar, do solo e das águas dos rios, dos lagos e dos mares. Quem não já ouviu ou até viu um rio bastante poluído, porque ali próximo daquele rio foi construída uma fábrica, uma indústria. Então vamos ter muito cuidado com isso, tá bom? Aí nós temos a imagem de uma indústria de suco de laranja localizada em Catanduva, no estado de São Paulo. Aí essa foto tirada em 2013. E aí é isso. Hoje, criança, as indústrias e as fábricas, elas já possuem, né? Essa foto aqui foi tirada já há bastante tempo, mas hoje elas já possuem um sistema que polui e que agride menos o meio ambiente. Mas mesmo assim, vamos ficar alerta ao sinal de indústrias e de fábricas poluindo o meio ambiente. Vamos verificar se estão agindo de forma correta, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham aprendido a diferenciar o que são produtos naturais de produtos industrializados, porque esse era o nosso objetivo, era a nossa habilidade da aula de hoje. Tá bom, crianças? Então fiquem com Deus, fiquem em paz, até a próxima aula.